Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos, iniciando o programa Luz da Fé, os programas, né? Luz da Fé do mês de julho. Nessa primeira semana de julho, nós queremos começar também com um assunto novo. O Catecismo da Igreja Católica, você se lembra bem, nós estávamos refletindo sobre o artigo 8º do Credo, que é exatamente o creio no Espírito Santo. Agora vamos para o artigo 9º, creio na Santa Igreja Católica. É isso que nós professamos. Nosso credo, nossa profissão de fé nos leva a proclamar isso, com toda certeza. Creio na Santa Igreja Católica. Por isso, nesse programa e em alguns programas posteriores, vamos estar refletindo sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, antes de entrarmos no assunto, quero perguntar a você, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? Inscreva-se no nosso canal. Isso mesmo, inscreva-se. Também clica aí no sininho aí para você receber notificação de vídeo novo chegando. Também, se você gostou do vídeo, dá o seu joinha e também deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, porque é importante para nós. Combinado? Desde já, Deus lhe pague, porque assim você ajuda essa palavra de Deus a chegar a muitos corações, a muitos lares, através do YouTube, através do canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe você. Bom, nós vamos refletir sobre os números 748 até o número 750 do Catecismo da Igreja Católica, que são exatamente os números introdutórios. Interessante porque nesses números introdutórios vai abordar dois aspectos muito importantes e eu quero trazer para você esses dois aspectos. O primeiro é que aqui o Catecismo vai nos ensinar que a Igreja ela não tem outra luz senão a luz de Cristo. Vai dizer que a Igreja, os padres da Igreja, eles comparam a Igreja à lua. Isso mesmo, a lua, cuja luz toda é reflexo do sol. Portanto, a igreja ela não tem uma luz própria. Inclusive, o Catecismo vai dizer aqui, no início da Lumen Gentium, logo no número 1 da Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática que vai falar sobre a igreja, vai dizer que, sendo Cristo a luz dos povos, este sacrossanto sínodo, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura, iluminar a todos os homens com a claridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja. Ou seja, a Igreja aqui, ela tem não uma luz própria, mas a luz que ela irradia é a luz de Cristo. Na palavra de Deus, lá no livro do Êxodo, no capítulo 34 do livro do Êxodo, a partir do versículo 29, vai falar a respeito de Moisés, que ao subir o Monte Sinai e receber ali de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele ao descer da montanha, o seu rosto brilhava. E todo mundo ali, o povo de Israel, ficou ali maravilhado com aquela luz que não era a luz de Moisés, era a luz de Deus. O autor sagrado vai dizer que essa luz vinha exatamente da presença de Deus. Moisés se colocou na presença de Deus e por isso o seu rosto brilhava. E aí tiveram que colocar até um véu, né, no rosto de Moisés, porque ele irradiava essa luz. E essa luz vinha exatamente não de Moisés, mas era decorrente dessa presença, ele está na presença de Deus. Da mesma forma, a igreja, porque ela está sempre na presença de Deus, essa luz que ela traz não é a luz dela, mas é a luz de Deus que se irradia através dela. Portanto, a igreja é comparada com a lua. Uma curiosidade a respeito da lua, não sei se você sabia disso, mas você sabe o que aconteceria com a Terra se a lua não existisse? É uma curiosidade. Se a lua não existisse aqui na Terra, no nosso querido planeta Terra, as temperaturas chegariam a extremos tão grandes que, para você ter uma ideia, durante o dia faria mais de 100 graus Celsius. Mais de 100 graus Celsius, imagina o calor. E à noite faria menos 175 graus Celsius, menos 175, imagina o frio, imagina o extremo, ou seja, nós não iríamos conseguir sobreviver. O que exatamente a lua, de certa forma, então, ela nos protege. Essas temperaturas que nós temos hoje, que a gente consegue suportar, é decorrente também da existência da lua. Interessante isso, a ciência nos explica isso. Isso para nós também é importante porque a gente entende que a igreja, sendo comparada com a lua, também nos traz essa proteção. Bonito isso, né? Ela, além de não ter luz própria, mas irradiar a luz de Cristo, também a igreja nos protege, nos abriga. E um segundo ponto importante que o Catecismo vai nos trazer a respeito da igreja é de que a igreja, ela vai dizer que
o Espírito Santo, isso nós aprendemos no artigo anterior, né, sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é a fonte doador de toda a santidade. E confessamos agora que foi ele quem dotou a igreja de santidade. Ou seja, a santidade que a igreja, da qual ela é dotada, a santidade que a igreja comporta em si, ela tem uma fonte, e a fonte é o Espírito Santo de Deus. É interessante essa expressão que o catecismo vai usar, de que o Espírito Santo dotou a igreja de santidade. Porque a gente sabe que nas Sagradas Escrituras, quando se fala de dotar, dar um dote, o dote é exatamente, ele tem a relação com o casamento. Quando um homem queria desposar, né, uma mulher, ele dava o dote, né, a família da noiva, né, era o dote, era aquele bem precioso. Era um valor material que ele dava para exatamente adquirir, para ter aquele compromisso com aquela mulher, com a sua noiva. Da mesma forma, nós sabemos que a igreja é a esposa de Cristo, é a noiva. E é bonito ver isso, que o preço que Jesus pagou, o dote que Jesus pagou, exatamente o seu sangue derramado na cruz e também o seu Espírito Santo. Espírito Santo. Deus, então, ele investiu aquilo que ele tem de mais precioso para adquirir a sua esposa, que é a igreja. Nós sabemos que quando a gente vai num casamento, e aí eu já quero ir terminando essa reflexão, a gente sabe que quando a gente vai num casamento, você já deve ter visto essa experiência, todo mundo fica ali aguardando a noiva. A gente fica aguardando a noiva. Dificilmente a gente espera o noivo chega, entra, todo mundo fala, legal, o noivo e tudo mais, mas todo mundo, a expectativa é para a noiva. A gente quer ver a beleza da noiva, o vestido da noiva, aquela beleza do buquê que a noiva traz nas mãos. Então todo mundo fica esperando. Quando se abre as portas da igreja para a noiva entrar, todo mundo fica de pé, olha para a noiva e todo mundo comenta, olha como a noiva está bonita. A beleza da noiva. Portanto, saber que Deus, o Espírito Santo, dotou de santidade a igreja, é exatamente isso, é deixar a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva bela. Deus não poupa esforços para ver a sua noiva bela. E como é importante ver uma noiva bela, ver uma noiva entrar com alegria. A palavra de Deus no livro do Apocalipse vai nos trazer exatamente a Jerusalém Celeste, a esposa de Cristo, a noiva que vem e vem bela, vem maravilhosa. Deus não poupa esforços para investir na sua igreja. Meus irmãos e irmãs, a igreja é bela. Meus irmãos e irmãs, a igreja é maravilhosa e ela é dotada de santidade. Grava isso no coração. A igreja ela é dotada de santidade e ela é bela. Eu termino contando para vocês um fato que aconteceu no meu casamento, né? A minha esposa Roseni, depois que a gente casou, lá na lua de mel, ela me contou esse fato, que ela estava muito nervosa para entrar na igreja. E uma das nossas irmãs de comunidade, a Elzinha, estava ali, né, preparando aquela parte, né, cerimonial ali, cuidando da noiva, e minha esposa estava muito nervosa na hora de entrar na igreja. E essa irmã nossa de comunidade, a Elzinha, virou para minha esposa Roseni, antes dela entrar na igreja, e falou assim para ela, não fica nervosa não, seja você mesma. E aquelas palavras dessa nossa irmã de comunidade trouxe tanta paz ao coração da minha esposa, que na hora que se abriu as portas da igreja, ela entrou sorridente, entrou feliz, e todo o nervosismo tinha ido embora. Ela foi ela mesma. Por que eu estou contando isso para você? Porque a igreja, aos olhos de Deus, ela continua sendo ela mesma. A esposa de Cristo, a noiva de Cristo, a Jerusalém Celeste. A igreja, aos olhos de seu Senhor, de seu esposo, continua sendo a mesma coisa. Infelizmente, nós homens é que deturpamos a igreja e falamos às vezes tão mal da igreja, mas para Deus não. Para o Senhor, a sua igreja continua sendo ela mesma. Linda, maravilhosa, bela aos seus olhos. E quem diz isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. Eu quero terminar rezando com Efésios 5. Aqui, quando vai dizer em Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo vai dizer que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Presta atenção agora. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. Obrigado, Senhor, porque nós somos a tua igreja, fazemos parte da tua igreja, a tua igreja que é bela, a tua igreja que o Senhor investe tudo, teu sangue, tua salvação, teu Santo Espírito. O Senhor quer ela cada vez mais santa e sem defeito. Obrigado, Senhor, por fazermos parte dessa igreja que é santa.
a tua esposa, que o Senhor quer cada vez mais e mais linda e maravilhosa aos teus olhos e aos olhos dos homens. Obrigado, Senhor. Dai-nos a graça como filhos e filhas da igreja de também expressarmos cada vez mais e mais a beleza da santidade. Amém. É isso, querido internauta, chegamos ao final de mais um Luz da Fé e ao longo dessa semana, louve e bendiga a Deus, porque você é filho, é filha dessa igreja que não é feia não, viu? Ela é bela, porque ela é obra de Deus e o próprio Deus a dotou de santidade. Deus abençoe você, um forte abraço.